2:8. Nós vamos falar hoje sobre a pobreza, a riqueza que emana da pobreza. Uma igreja pobre, perseguida, porém fiel, e que recebe somente elogios do Senhor Jesus. Amém. Ao passo que nós vamos ver no capítulo 3, verso 15, uma igreja rica e abastada, porém pobre. Aqui o Senhor Jesus vai nos mostrar uma igreja pobre, porém uma igreja rica. Amém. Uma igreja pobre na terra, mas uma igreja rica no céu. Apocalipse 2, verso 8, a carta de Jesus à igreja em Esmirna. Como nós já sabemos, nessa sessão do Apocalipse, Jesus está, nós poderíamos colocar o título dela como o noivo se apresenta à sua noiva. Jesus se apresentando à sua igreja com mensagens específicas às 7 igrejas da Ásia Menor. O número 7 na Bíblia, ele representa a completude, o fechamento de um ciclo, mostrando que alcançando essas 7 igrejas, com essas 7 mensagens, Jesus está exortando todas as igrejas de todas as eras. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, onde nós aprendemos na semana passada a importância de voltarmos ao primeiro amor, a importância de praticarmos o primeiro de todos os mandamentos, que é o amor. Os cristãos em Éfeso recebem elogios e recebem uma exortação, que eles tinham abandonado o amor do começo, eles tinham abandonado o fervor espiritual, eles tinham abandonado o senso de que Jesus está no meio da sua igreja, passeando pelos candeeiros de ouro, exortando, consolando, corrigindo. O próprio Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. E agora no capítulo 2, verso 8, nós vemos Jesus se dirigindo a uma igreja que era vizinha, uma igreja que ficava numa cidade vizinha à cidade de Éfeso, que era a igreja na cidade de Esmirna. Esmirna também ficava na Turquia, onde fica a cidade de Éfeso. Hoje essa cidade ainda existe com o nome de Izmir e tem em torno de 255 mil habitantes. E Jesus se revela a essa igreja. Essa igreja foi a igreja em que Policarpo, 50 anos depois da edição dessa carta, foi queimado vivo, pelo fato de não ceder à adoração a César. Ele foi morto por sua fé. Verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Nós aprendemos aqui uma verdade maravilhosa, que Jesus, ele escolhe falar com a sua igreja através dos mensageiros que ele escolheu para essa igreja. A palavra anjo aqui, como nós vimos na semana passada, não fala de um ser celestial, mas fala de alguém que traz uma mensagem, é um mensageiro. Então o Senhor Jesus está falando do mensageiro de Deus, ao mensageiro de Deus que se encontra em Esmirna. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus organizou a igreja dessa forma. Está lá em Efésios 4:11, quando a Bíblia diz que o próprio Deus escolheu pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Sabemos que aqueles que têm esse chamado não são mais privilegiados, mas são mais cobrados, pois a quem mais é dado, mais é cobrado. A Bíblia diz que nós não devemos nos apressar em sermos mestres, porque os mestres padecem um duplo juízo. Aquele que ensina algo da parte de Deus deve ter convicção do que está falando, pois vai lhe ser cobrado cada palavra que sair da sua boca. Jesus disse que de toda palavra frívola que dissermos, iremos dar contas no dia do juízo. Ele chega a dizer que por nossas palavras seremos justificados ou por nossas palavras seremos condenados.
não porque a justificação ou a salvação é pelo nosso vocabulário, mas porque o que falamos revela o estado do nosso coração. Pois a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Nós vemos que Jesus expulsou Satanás, a influência de Satanás na vida de Pedro, quando ele estava preocupado com ambições humanas. Mostrando que aquele que tem esse chamado, ele deve ter uma renúncia maior. Pois, como o pastor Nizam ensinou ontem, mesmo sem querer, Pedro tinha uma capacidade influenciadora sobre os demais. E essa capacidade influenciadora pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Nós podemos influenciar as pessoas ao nosso redor para o bem ou para o mal. Isso depende da nossa comunhão com Deus. Então aqui Jesus se revela a essa igreja e diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ao pastor, ao mensageiro da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Queria convidar os irmãos a orar mais um pouco comigo. Senhor Jesus, eu rogo a Ti nessa noite, Pai, para que o Senhor quebrante o nosso coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vivifique as Tuas palavras no nosso ser interior. Oh Deus, nós oramos, Senhor, por um avivamento, Senhor Jesus, genuíno, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para despertar um avivamento espiritual no meio do Seu povo, Jesus. O Senhor, Pai Santo, é poderoso para trazer aqueles que perderam o primeiro amor ao primeiro amor, Pai. O Senhor é poderoso para repreender toda a influência de Satanás aqui nessa noite. O Senhor é poderoso para repreender, Senhor Jesus, as aves do céu que saem para roubar a semente do Teu santo Evangelho, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conforme, Senhor Jesus, à imagem e semelhança do Teu Filho. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. O que nós aprendemos aqui, irmãos, o que nós vemos aqui é que o diagnóstico de Deus é totalmente diferente do diagnóstico dos homens. A igreja que era pobre, Jesus diz aqui que é rica. E a igreja que era rica na terra, Jesus diz que era pobre. Estas coisas diz o primeiro. Jesus se apresenta como o primeiro, como aquele que é o autor da criação, como aquele que é o autor da vida, como aquele que iniciou a história humana. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quem é Deus? Jesus. Tudo foi feito para mostrar Jesus. Por isso que em Romanos Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a glória seja dada a ele eternamente. Amém. Mostrando que ele é o primeiro, tudo existe por ele, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e ele é o último. Ele iniciou a história e ele findará a história. Por isso ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação
dos séculos. O que é a consumação dos séculos? É o fim da história dos seres humanos. Jesus iniciou a história dos seres humanos quando Deus disse com ele e o Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E do pó da terra Deus criou o homem e soprou nele o fôlego de vida. Ele é o primeiro, ele iniciou a história humana, mas ele é o último. Ele vai terminar a história humana. Ele vai voltar para julgar a humanidade. Ele irá separar as ovelhas dos cabritos. Ele vai fazer uma separação entre o joio e o trigo. Por isso que João manda uma mensagem à igreja de Esmirna, e os cristãos de Esmirna ouvem. Em primeiro lugar, quem é o autor dessa mensagem? Jesus. Quem é que está falando com a igreja? Jesus. Estas coisas diz o primeiro. Quem é o primeiro? Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o propósito de tudo existir. Por isso que ele não disse: eu sou algo que melhore a sua vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem dá início à vida humana, e ele é quem dá fim à vida humana. Ele já disse aqui em Apocalipse 1 que ele tem as chaves da morte e do inferno. Essas coisas diz o primeiro e o último. Agora Jesus vai trazer o coração do Evangelho, que esteve morto. E somente essa informação aqui já é a informação mais importante de todos os cristãos de todas as eras. É que o nosso Salvador esteve morto. O nosso Redentor esteve morto. Spurgeon resumia toda a sua teologia em 4 palavras: Jesus morreu por mim. Que esteve morto. Será que a gente já parou para pensar nisso? Que Jesus Cristo morreu. E Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus é a pessoa que mais nos ama neste mundo. Jesus é o autor de tudo que temos, de tudo que somos. E Ele morreu para que nós pudéssemos viver eternamente no céu. Por isso que aqui nós vemos que esteve morto. Jesus Cristo morreu, irmãos. Esse foi o velório mais triste e ao mesmo tempo poderoso da história da humanidade. Porque foi o único velório de alguém que não merecia morrer. Foi o único velório de alguém que jamais conheceu o pecado. Foi o único velório de um homem bom. Foi o único funeral de alguém que nunca conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O funeral de Cristo é um funeral que temos que lamentar todos os dias. E a ressurreição de Cristo é uma ressurreição que temos que nos alegrar todos os dias. Nós choramos com a sua morte e nos alegramos com a sua ressurreição, porque Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz aqui: Ele esteve morto. Imagine, irmãos, ver Jesus morto. Ele disse: está consumado. Ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele ressuscitou os outros. Ele curou os outros. Mas quando ele estava na cruz, o próprio ladrão à esquerda não entendeu por que ele estava morrendo daquela forma, pois ele
com certeza tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Ele disse: salvou os outros, desce-te da cruz, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas Jesus, irmãos, ele se entregou na cruz. Ele que era o autor da vida, morreu, para que nós um dia pudéssemos viver a vida eterna com Ele nos céus. Não pense que essa vida pecaminosa que nós vemos no mundo é a verdadeira vida. A verdadeira vida é ter comunhão com Deus e desfrutar da sua presença por toda a eternidade. Por isso que Efésios 2:1 vai dizer que Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Quem está vivendo na prática do pecado tem nome de que vives, mas está morto. Morto para Deus. Por isso que Jesus morreu. E em momentos de dificuldade, como o pastor lembrou aqui domingo da frase de John Newton, que passou por um período no fim da sua vida, de confusões mentais, ele disse: embora minha mente vá se desvanecendo, eu tenho duas coisas guardadas no meu coração. Eu sou um grande pecador e Jesus Cristo é um grande Salvador. Se eu e você hoje estivéssemos no nosso leito de morte, qual é a mensagem que nós precisávamos para termos paz com Deus e livre acesso ao trono da graça? A mensagem da cruz. Eu me lembro de uma das últimas vezes que nós visitamos o irmão Pepe, que foi eu, pastor Nizam, João e outra pessoa, e eu me lembro que do lado do leito dele tinha um Jesus crucificado, e ele ficou indignado porque o hospital colocou Jesus crucificado. Ele disse: olha para lá, ele não está na cruz, ele ressuscitou. E aí o pastor Nizam disse: mas é bom a gente ver ele na cruz, porque ele morreu, nossos pecados são perdoados. Por isso que Paulo disse aos Coríntios: eu não decidi saber nada entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Louvor que o irmão Marcelo louvou aqui hoje, né? Tão bonito, particularmente um dos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida, porque é um louvor que nos leva para um lugar aonde nós somos amados sem merecermos, aonde nós somos amados não pelo que temos e nem pelo que somos, mas pelo que não somos e não temos e não merecemos, que é na cruz de Jesus Cristo. É o melhor lugar que um cristão pode estar, aos pés da cruz. E então ele manda essa mensagem: ele esteve morto, Jesus morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver agora a sua vida, e tornou a viver. Então, a primeira mensagem que vem à igreja de Esmirna é que Jesus morreu, mas ele morreu para nunca mais morrer. Ele morreu e ressuscitou e vive para sempre. Ele esteve morto, mas ele tornou a viver. Agora, Jesus ressurreto traz uma mensagem à igreja de Esmirna, aquele que está vivo, está no meio da sua igreja. Verso 9: conheço a tua tribulação. Perceba, irmãos, que Jesus não é indiferente às nossas dores, ele não é indiferente aos nossos sofrimentos. Eu conheço a tua tribulação. Nós vemos aqui que em momentos de aflição e de dor, às vezes a gente se esquece que Jesus está vendo tudo. É importante a gente se lembrar, irmãos, que Jesus conhece as nossas angústias, conhece os nossos sofrimentos, conhece os nossos medos, conhece as decepções que passamos na vida. Jesus conhece aquilo que tira a nossa paz.
Jesus conhece a nossa tribulação. E essa palavra tribulação aqui tem dois significados. O primeiro, ele conhece, ele sabia que os irmãos de Esmirna estavam sendo pressionados de todos os lados, como um rolo compressor. Eles estavam sendo abatidos, eles estavam sendo alvos de perseguições, alvos do inimigo. Eles estavam sofrendo angústias, eles estavam sendo atribulados, estavam pressionados de todos os lados para abandonarem a sua fé. Conheço a tua tribulação. O segundo significado da palavra tribulação é a preparação para que possamos entrar no céu. A palavra tribulo vem do latim, que é uma ferramenta utilizada para arar a terra. E normalmente essa ferramenta era usada pelo fazendeiro para deixar a terra apta para receber a semente e dar fruto. O que Jesus está dizendo aqui também é: eu conheço a tua tribulação, e a tribulação que vocês estão passando, as tribulações são necessárias para preparar o coração de vocês para receber a boa semente da palavra de Deus. Pois como nós aprendemos na parábola do semeador, há 4 tipos de solo, uma só semente, mas um só fruto, que é o 4º tipo de solo. Conheço a tua tribulação. Às vezes a gente sofre, irmãos, e a gente não conta tudo aquilo que pode nos socorrer. Jesus conhece os nossos problemas, Jesus conhece as nossas fraquezas, Jesus conhece os nossos pecados, Jesus conhece tudo. Por isso, diante dele, a gente tem que se despir. A gente tem que tirar toda a máscara e se lançar diante dele, arrependidos, com o coração quebrantado, contando tudo o que se passa no nosso ser interior. Porque ele conhece a nossa tribulação e ele sabe a maneira certa de nos ajudar. É o que está em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no seu próprio entendimento. Porque há caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Por isso ele diz: conheço a tua tribulação. Jesus sabia que esses irmãos estavam sendo perseguidos. Agora olha que coisa maravilhosa. Essa palavra nos alcança aqui também nessa noite. Conheço a tua tribulação. Jesus está dizendo: eu conheço os seus problemas. Agora ele diz: conheço a sua pobreza. Essa igreja aqui era uma igreja que estava vivendo uma intensa escassez financeira. Por quê? Em primeiro lugar, porque muitos dos convertidos ao cristianismo eram ex-escravos, portanto, eram pobres. Em segundo lugar, porque pelo fato de serem cristãos, aqueles que tinham alguma condição acabavam perdendo por conta da perseguição. É o que está lá em Hebreus 10:34. O escritor aos Hebreus diz que alguns irmãos, eles receberam com alegria o espólio dos seus bens. O que é o espólio dos seus bens? O Império Romano, eles tomavam os bens de uma pessoa que se convertia a Cristo. Ah, você é cristão agora? Então agora você perdeu sua casa. Agora você perdeu seu negócio. Agora você perdeu seu emprego. Isso é espólio dos bens. É uma imposição estatal. E os cristãos sofreram isso nessa cidade. Por isso que quando uma conversão acontecia aqui, era uma conversão sincera. Por isso que nós não vemos Jesus fazendo nenhuma repreensão a essa igreja. Jesus só faz elogios. Conheço a tua pobreza. E é importante sabermos, irmãos, o significado
dessa palavra aqui no grego, para entendermos que tipo de pobreza Jesus está falando. Porque no contexto grego existiam dois tipos de pobreza. Aquela pessoa que tinha um básico para sobreviver, mas não tinha condições de coisas supérfluas, no contexto grego era tido como pobre. Aplicando a nossa realidade, é o trabalhador comum, que tem condições de pagar suas contas, não passa fome, mas não tem direito, por exemplo, a um lazer, não tem condições a um lazer, não tem condições de coisas que não são necessidades, mas são apresentadas pela nossa sociedade. Mas no contexto grego existe outro tipo de pobreza, que é a palavra grega pitokos, que significa um estado de extrema miserabilidade. Esse estado de pobreza é uma pobreza em que a pessoa não tem condições de fazer uma refeição. É a pessoa que toma um café da manhã e não sabe se vai ter condições de fazer outra refeição no mesmo dia. Essa mesma palavra que Mateus usa no Sermão do Monte para descrever os pobres em espírito, como aquele que está numa condição de extrema miserabilidade e que depende de outro para tudo. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui: eu conheço o seu estado de mendicância. Era o estado da igreja de Esmirna. Talvez, irmãos, nós nunca tenhamos, eu creio, todos nós aqui, não passa, ninguém aqui passa por essa realidade, de fazer uma refeição e não saber se vai ter condições de fazer a outra. Nem as pessoas que estão no CAC. Todas as refeições lá são oferecidas diariamente. A pessoa que está no CAC e come um cuscuz de manhã, sabe que vai comer um feijão meio-dia. Sabe que de noite vai ter um cuscuz de novo. Esse estado de pobreza aqui não. É um estado de pobreza que a pessoa faz uma refeição de manhã e não sabe se vai fazer outra refeição no mesmo dia. É o estado em que esses irmãos se encontravam por conta da sua fé. Mas perceba, irmãos, que essas pessoas que estavam vivendo nessa condição de vida, Jesus disse que eles são ricos. Mas tu és rico. E eu queria pegar esse gancho aqui e levar os irmãos para algumas passagens que nos mostram isso, a verdadeira riqueza. Vamos abrir em Tiago 2,5. Tiago 2, verso 5. Eu vinha conversando com um irmão, indo para a igreja um dia, e eu falava com ele que o que é caro é o pecado. Porque se a gente viver uma vida simples, como Jesus manda a gente viver, a vida não se torna tão cara. Por exemplo, irmãos, Jesus ensinou no Pai Nosso que a gente tem que orar pelo quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quanto é um pão aqui no Alto das Pombas? 25 centavos, né? 25 centavos. Aqui é 4 por R$1. Já sei. Então, um pão é caro, irmão? Não. Então, se vivermos uma vida simples, como a Bíblia manda a gente viver, a nossa vida vai ser uma vida cara? Não. Vamos abrir lá em Tiago 2,5. Tiago 2, verso 5. Olha o que a Bíblia diz. Era o caso dos cristãos de Esmirna. Ouvi, olha o que Tiago está dizendo. Ouvi, ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam.
Olha o que Tiago está dizendo: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Aí talvez você fale, não, mas ele está falando aqui de uma pobreza do coração, de uma pobreza de espírito, da condição do coração. Mas lá em Lucas, Lucas não fala da condição do coração. Lucas fala literalmente da condição social. Vamos abrir em Lucas 6:20. Lucas 6, verso 20. Olha o que Jesus diz: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vocês, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus está olhando para os seus discípulos, olhando para pessoas pobres, e está dizendo: bem-aventurados vocês, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Porque, irmãos, é impossível você ser convertido a Cristo e ter um acúmulo de riquezas para si e sentir-se em paz com isso, vendo uma pessoa padecendo necessidade do seu lado. Zaqueu era rico, não era? Era. Mas quando Jesus entrou na vida dele, ele continuou rico? Provavelmente não. Porque logo metade da fortuna dele ele deu aos pobres, e todo aquele que ele defraudou, ele restituiu 4 vezes mais. Bem-aventurados vocês, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. É o que nós chamamos, irmãos, de mordomia cristã. Não é que o cristão não vá administrar recursos. Muitas vezes um cristão verdadeiro, ele pode ter muito dinheiro passando pela sua mão, mas ele não vai ver esse recurso como dele, ele vai ver esse recurso como de Deus, e ele vai administrar esse recurso como um pobre, como aquele que não tem esse recurso, mas está usando esse recurso para juntar tesouros no céu. Agora olha o que Jesus vai dizer no verso 24, Lucas 6, 24: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. É justamente o que ele faz em Apocalipse. A igreja pobre, ele diz que é uma igreja rica. A igreja rica, ele diz que é uma igreja pobre. E para fechar essa linha de pensamento, eu queria que vocês abrissem, ainda mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, numa passagem que é um divisor de águas na minha vida todos os dias. Todos os dias eu penso nessa passagem, porque essa passagem é a única passagem que Jesus revela de forma literal o que acontece 1 segundo após a morte. Se você procurar nos 66 livros da Bíblia, você não vai achar uma passagem tão clara quanto essa, que revele o que acontece assim que um ser humano fecha os olhos nessa terra. É a passagem do rico e do Lázaro. E perceba, quando Jesus quer mostrar um homem que vai para o inferno, Jesus adjetiva esse homem como rico. Quando Jesus quer mostrar um homem que vai para o céu, Jesus adjetiva esse homem como Lázaro, como um mendigo. Ora, verso 19: havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Os cristãos da igreja de Esmirna. Lázaro aqui representa o que um cristão é: alguém desprezado, alguém rejeitado, alguém humilhado, alguém esquecido, alguém perseguido, alguém que é literalmente passado para trás. É isso que nós vemos na vida de Paulo. Ele os
lenços e os aventais de Paulo curavam os enfermos. E ele não ganhava um centavo com isso. Ele disse: na minha última defesa, todos me abandonaram. No filme Paulo, apóstolo de Cristo, uma das coisas que nos assusta é como o prefeito olha para Paulo. Pois Paulo era tido como alguém temeroso. E o prefeito, quando vê Paulo, vê a expressão de um mendigo, de alguém que não consegue nem andar direito, encurvado, alguém que tem uma aparência de uma pessoa pobre, cheia de cicatrizes. Esse é o apóstolo Paulo. Alguém que passou fome, nudez, frio, foi apedrejado, traído, foi humilhado. Alguém que os judeus fizeram voto de não comer nem beber até que ele estivesse morto. Havia certo mendigo chamado Lázaro. Perceba, irmãos, Lázaro, ele tinha nome. Nome significa identificação, relacionamento. O nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio. E Jesus está dizendo aqui que tudo que Lázaro tinha era Deus. Lázaro não tinha nada na terra, mas ele tinha tudo no céu. Os cristãos de Esmirna não tinham nada na terra, mas tinham tudo no céu. Porque se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que nós vemos alguns dias atrás um monte de pessoa criando expectativa nos políticos, nas eleições. Passou a eleição, qual foi a declaração do prefeito hoje? Já ameaçando as pessoas em fechar tudo de novo. Porque o dele ele já garantiu. Ele já se garantiu no poder. Então agora ele já pode voltar a fazer as ameaças com a população. Ele já pode voltar a oprimir os pobres. Porque ele já se garantiu no poder. As pessoas nem veem a cara de pau. 2 dias depois da eleição, ele se apresenta na emissora do pai dele e diz que se os números continuarem crescendo, vai voltar a ter lockdown. E um monte de gente criando expectativa em políticos. Maldito homem que confia nos homens. Então, irmãos, nós vemos aqui, havia certo mendigo chamado Lázaro. Se você não estiver com toda a sua esperança no céu, eu falei isso com uma pessoa ontem, e eu fiquei a noite toda pensando nisso, pensando se eu não fui duro demais, se essa foi uma atitude sem amor. Às vezes o diabo nos acusa disso, porque eu olhei no olho dessa pessoa e disse: se você não colocar toda a sua esperança em Jesus Cristo, você vai se frustrar até o seu leito de morte. E na hora isso foi duro até para mim. Se você não confiar somente em Cristo, as pessoas, você mesmo, tudo, o mundo vai te decepcionar até o seu leito de morte. Você vai morrer frustrado. Mas se você confiar em Cristo, você vai morrer feliz. No seu leito de morte você vai ter uma companhia maravilhosa, o Rei da Glória. Não crie, irmãos, expectativas nos homens. Não crie expectativas nas pessoas. Não crie expectativas nos políticos. Não crie expectativas neste mundo. Ele não vai melhorar. Ponha a sua esperança em Deus. Ponha seu olhar em Deus. Ele é indecepcionável. Porque a essência dele é que ele é bom. É o que Paulo diz: olha, Deus é fiel. E ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, ele não pode ser infiel, porque a essência dele é ser bom. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom. A sua benignidade dura para sempre.
Lázaro era maltratado. Olha como Lázaro vivia coberto de chagas. Chagas fala de quê? Doenças. E um crente pode ficar doente? Pode. Um crente pode padecer necessidades? Pode. Que jazia à porta daquele rico. Olha a condição de Lázaro, irmãos. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Essa era a condição social dos cristãos de Esmirna. Eles perdiam tudo. Eles sofriam o espólio dos seus bens. Por isso, irmãos, que um conselho que eu lhe dou: cada vez mais cultive uma vida simples. Porque se você não estiver habituado a uma vida simples, quando o anticristo for levantado, você vai dizer: o anticristo é o Senhor. E você vai negar a Cristo. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Perceba o estado de abandono e sofrimento desse homem. O nome Lázaro também, irmão, significa que Jesus conhecia ele. Lá em João 10 é dito que Jesus é o porteiro que vai na frente, abre a porta do curral das ovelhas e chama cada ovelha pelo seu nome. Ele tinha um relacionamento com Cristo. Ele não está entrando no céu porque ele é pobre. Ele está entrando no céu porque ele é crente. Ele tem um relacionamento pessoal com Cristo. Verso 22. Um episódio que vai acontecer na minha e na sua vida, irmãos. Aconteceu morrer um mendigo. Em um dado momento da história, o meio do seu nome vai estar aqui. Aconteceu morrer José. Coisa mais certa da vida é a morte. Mas também a coisa mais incerta da vida é o momento da nossa morte. Por isso a melhor forma de viver é viver preparado para morrer. Aconteceu morrer o mendigo. Olha que coisa, irmãos. Ele era mendigo na terra, mas era rico no céu. A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos são ministros de Deus para os que hão de herdar a salvação. Deus enviou não um anjo, uma comitiva de anjos. Já pensou, irmãos? Não sei se é no HGE, no Roberto Santos, próximo que tem plano de saúde, no espanhol, no português. Você já pensou nisso? Você está lá, no momento que a enfermeira, a técnica de enfermagem e o médico vai embora, e está só você e Jesus. E Jesus diz: vamos para casa. E você do nada vê anjos te levando para a bem-aventurança eterna. Que coisa, irmãos. Num abrir e piscar de olhos. Do dia para a noite. Literalmente, o verdadeiro cristão passa do lixo para o maior de todos os luxos. Que nada se compara com a casa do Pai, com a bem-aventurança eterna. Ele estava comendo migalhas, agora ele vai se assentar na mesa do Rei da Glória. Paulo estava como um prisioneiro, mas depois ele foi recebido no céu como um príncipe de Deus. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para a presença, para a companhia, para o seio de Abraão. Aqui é uma figura de linguagem que representa o céu, o paraíso, a bem-aventurança eterna. Mas, irmãos, a Bíblia diz em Provérbios que Deus fez o rico e o pobre e ambos se encontram na morte. Se o irmão Paulinho puxar lá a ossada de Antônio Carlos Magalhães e a ossada
de um mendigo que morreu há alguns anos. Se você pegar os ossos dos dois, não vai ter diferença nenhuma. É ou não é, Paulinho? O irmão Paulinho uma vez filmou e mostrou pra gente um caixão aberto depois de alguns meses. Não foi, Paulinho? Depois de 3 anos. E a cena é assustadora. Eu nunca pensei que eu fosse tão feio. Os morotó já fizeram o quê? A festa. Só resta osso. Todos nós vamos morrer. E no cemitério acaba todo orgulho, toda vaidade, toda altivez, toda riqueza, toda ganância, toda prepotência, tudo acaba naquele velório, naquele lugar que Deus deu o privilégio do irmão Paulinho trabalhar, né, Paulinho? Uma graça trabalhar naquele lugar, que a Bíblia diz que mais vale na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Muito melhor trabalhar no Campo Santo do que na Babilônia, que a gente trabalha, né, irmão? Porque no Campo Santo, Paulinho vê todos os dias que a nossa vida é breve e que a eternidade é longa. Morreu também o rico e foi sepultado. Talvez, irmãos, no sepultamento desse rico tinha um monte de gente. Talvez tinha as flores mais caras das floriculturas do Alto das Pombas. Talvez o familiar chamou o irmão Paulinho, deu dinheiro por fora para ele embelezar o túmulo. Talvez aqui esse rico foi honrado por todos e foi tido como um homem bom. Acho que foi há 2 semanas morreu o ator que fazia o Louro José. E a Globo fez um card com o Louro José entrando no paraíso com a seguinte frase: agora o céu fica mais alegre. Será que o céu está mais alegre com o Louro José? Será mesmo, irmãos? Que o céu está mais alegre com a chegada dele? Será que ele chegou lá? Com a vida que ele viveu? Morreu também o rico, o orgulhoso, que achava que era Lázaro que precisava dele, e ele não precisava ajudar Lázaro. E foi sepultado. Olha o verso 23. No inferno, estando em tormentos. Existe esse lugar, irmão? Esse lugar não é uma opressão, não. Esse lugar existe mesmo. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, esse lugar existe. E ele fica no final de uma vida sem arrependimento e fé em Cristo. No inferno, estando em tormentos. Olha aqui aonde vão acordar os orgulhosos. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Olha onde vão acordar os que rejeitam a Cristo e o seu santo evangelho. No inferno, estando em tormentos. Irmãos, se você já sentiu dor, você ainda não tem nem um pouco de dimensão do que é dor. Porque aqui, quando a gente sente dor, a gente já tem no nosso subconsciente o momento que essa dor vai passar. Comecei a sentir dor de cabeça, farmácia Dorflex. Comecei a sentir um problema de estômago, omeprazol, loratadina. Vou comprar um remédio, vou no médico, vou na UPA, vou fazer alguma coisa, porque essa dor vai passar. Isso está no nosso subconsciente. Mas dor, irmão, tormento, é uma dor que jamais acaba. É como o imperador chegou para Policarpo e disse: Policarpo, nega Jesus. E ele respondeu: nos meus 86 anos ele me amou, como agora eu posso negar a ele? Policarpo, eu vou te lançar numa chama. Você sabe o que é isso? Você me ameaça com a chama que vai me queimar um pouco de tempo. Mas se você não se converter, Deus lhe ameaça com a chama eterna, que jamais terá fim. E sabe o que a história da igreja diz? Que o homem ficou olhando assim para Policarpo. E diz que foi Policarpo
que falou com ele: bora, faça logo o que você vai fazer comigo, me lance na chama. Que a presença de Deus é real, irmão. Aquele homem teve um encontro com Cristo através de Policarpo. E diz a Bíblia, diz a história, que enquanto Policarpo se queimava, as pessoas conseguiam ver ele cantando e alegre no Senhor, vendo os anjos vindo buscá-lo para a bem-aventurança eterna, recebendo o descanso eterno. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha o que nós vemos aqui, irmãos. O mundo rejeita os cristãos, mas vai chegar uma hora em que os cristãos serão honrados e o mundo será desprezado e rejeitado. Aqueles que me honram, honrarei. Aos que me desprezam, eu desprezarei. Lázaro aqui está sendo honrado depois de uma vida de sofrimentos. O rico está sendo rejeitado depois de uma vida de alegrias. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim agora, depois de morrer, depois da morte. Você clama pela misericórdia, você se humilha, você clama por arrependimento. A Bíblia diz: buscar enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Vai chegar um tempo em que não haverá mais tempo. Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que ainda vai viver? Você acha que está mais perto de onde? Do céu ou do inferno? Você tem que pensar nisso, porque você vai acordar em um desses dois lugares. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Perceba, irmãos, na terra podem existir muitos ateus. No inferno não existe nenhum ateu. Todos eles sabem que Deus existe, mas eles descobrem isso tarde demais. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão, eu vou concluir logo essa parábola, ou essa história: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora tu, porém, está consolado. Ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que é isso, irmãos? Não há mudança depois da morte. Quem acorda no céu não sai do céu. Quem acorda no inferno não sai do inferno. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. O que o rico está dizendo é: rapaz, se alguém na terra souber do testemunho de alguém do inferno, essa pessoa vai buscar Cristo. Porque eu estou sentindo dor aqui desde quando eu cheguei, nunca passou, nem tem expectativa de passar. Não tem médico no inferno, não tem remédio no inferno, não tem pai, não tem mãe no inferno, não tem consolos no inferno, não tem pastor no inferno, não tem ninguém que possa nos socorrer no inferno. Esse lugar é real. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Vamos abrir em Mateus 6, 19. Vamos ver aqui, irmãos, o que é a verdadeira riqueza. Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
e onde ladrões escavam e roubam. Olha o que Jesus diz: não acumuleis para vocês tesouros sobre a terra, porque a traça e a ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele vai dizer o que é essa treva. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que Jesus está dizendo aqui é: você não pode servir a Deus e a riqueza, porque a riqueza vai levar você a odiar Jesus, e Jesus vai levar você a odiar as riquezas da terra e a amar o tesouro do céu. Não foi o que Jesus disse ao jovem rico? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Verso 25, irmãos. Mas olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus disse aos cristãos em Esmirna: eu conheço a tua pobreza, é que ele sabe das nossas limitações materiais. Às vezes a gente pensa que a gente só pode conversar com Jesus sobre as nossas necessidades espirituais. Não. A gente pode contar para Jesus as nossas necessidades materiais, e deve. Se você está precisando de alguma coisa do ponto de vista material, é a Jesus que você deve contar. E é isso que ele vai dizer aqui. Por que que o cristão não deve servir às riquezas? Porque ele tem um Deus que é o dono do ouro e da prata, que é todo poderoso para suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Por isso vos digo, por isso é uma explicação no verso 25, olhe, por que vocês não devem servir às riquezas? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não é o que a gente fica todos os dias. Não é o que o diabo coloca na nossa mente todos os dias. Você vai passar fome. Você não vai conseguir pagar as contas. Seus filhos vão passar necessidade. Você não vai conseguir manter sua família. Você não vai conseguir ter dinheiro para o próximo mês. Você não pode ser generoso porque você tem que fazer seu pé de meia. Você não pode ajudar o necessitado porque você tem que se preocupar com o dia de amanhã. Aqui Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer. Olha que coisa, irmãos. Ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Imagine Jesus lá em Israel há 2000 anos falando isso, irmãos. Que paz ele devia trazer ao coração dos seus ouvintes. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Se Deus deu a vida, Ele não vai dar os recursos para que a vida seja vivida. Se Deus é o Criador, Ele também é o Deus provedor. Ele é quem nos sustenta, e não a força do nosso braço. Por isso que um rico nunca vai desfrutar dessa passagem, porque um rico nunca vai ver a mão de Deus no seu sustento. Eu nunca conheci um rico humilde. Todo rico atribui a sua riqueza a algum mérito próprio seu. Eu estudei, eu me dediquei, eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É difícil você ver um rico descansando na providência de Deus. Privilégio esse que muitos cristãos pobres têm, de ver a mão de Deus guiando eles em tudo. Ver o milagre de Deus em tudo, como aquela viúva de Sarepta, que viu, através do profeta Elias, Deus multiplicar o azeite e a farinha na botija dela.
Existem milagres, irmãos, existem bênçãos que a pobreza traz, que ouro nenhum no mundo compra, quando a pobreza vem acompanhada com comunhão com Deus. A pobreza nos ensina a depender de Deus. A riqueza nos ensina a confiar na força do nosso braço. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é porque o dinheiro é maligno. É um fruto que o dinheiro faz no coração. Faz você confiar em si mesmo e não a depender de Deus. Observai. Jesus está dizendo aqui, observem as aves do céu. Olha que coisa. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. O que Jesus está dizendo é, olhe, as aves voam livremente, vivem livremente, e elas não ficam preocupadas em plantar, colher, em ajuntar. E olha o que ele diz aqui: contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que Jesus está dizendo é, se uma ave que não tem nem um terço da importância que vocês têm para Deus, Deus sustenta dessa forma, quanto mais vocês. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, olha que coisa, irmãos, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe o que Jesus está dizendo? Por mais que você esteja ansioso e preocupado, toda a sua vida está controlada por Jesus. Você não pode acrescentar nem tirar um segundo sequer da sua vida. Todos os nossos dias foram escritos por Deus antes que um deles houvesse existido. Todo o dinheiro que vai passar na nossa mão foi escrito por Deus antes que houvesse existido. A gente não pode acrescentar um côvado ao curso das nossas vidas. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Sabe o que Jesus está mostrando aqui? Que o trabalho para o sustento veio depois do pecado. O verdadeiro trabalho que Deus requer de mim e de você é o trabalho feito para a glória de Deus. Não que a gente não tenha uma função, muitas vezes, no secular, um trabalho secular. Mas Jesus está mostrando que o propósito do nosso trabalho não é o sustento, é a glória de Deus. A gente não faz nada por dinheiro. Quem faz alguma coisa por dinheiro e usa o nome de Jesus é Judas. A gente não entra num lugar para trabalhar, para ganhar dinheiro, mas é para ser sal da terra, é para ser luz do mundo. É isso que ele quer mostrar aqui. Deus pode te sustentar com trabalho ou sem trabalho. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês outros, a vós outros, homens de pequena fé. Verso 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Irmãos, esse não pode ser o centro das nossas vidas. Nós fomos criados para a glória de Deus, para ter comunhão com Deus, para fazer a vontade de Deus. Jesus é o exemplo vivo disso. Qual é a passagem que você vê Jesus perdendo uma noite de sono por causa de dinheiro? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é a passagem que Jesus está preocupado com o sustento? Nenhuma. Jesus nunca se preocupou, irmãos, com ganhar dinheiro. Jesus disse, uma fome eu tenho, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Jesus sabia que o dinheiro era tão perigoso, que lá em Lucas 8 diz que muitas mulheres de condições, mulheres de posses, ofertavam no ministério de Jesus. E Jesus pegava no dinheiro? Não. Quem era o tesoureiro? Judas.
Por isso que a Bíblia diz lá em João 12:3 que Judas era ladrão. Judas pegava o dinheiro da bolsa do colégio apostólico. Por quê? Porque Jesus dava essa confiança para ele. Porque Jesus mostrava para os seus discípulos que dinheiro não tem importância no reino de Deus. É tão diferente hoje, irmãos, os cristãos de Jesus. Se tem uma coisa que atormenta as pessoas hoje, é o dinheiro. Tira o sono das pessoas, é o dinheiro. Jesus passou uma noite em claro, mas não foi por causa de dinheiro. Foi porque ele passou a noite orando para escolher os 12 apóstolos. Jesus se ocupava com o reino de Deus. Por isso que ele pregava, ele vivia o que ele pregava. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Sabe o que Jesus está dizendo? Olhe, se você está vivendo só em busca do sustento terreno, você não conhece a Deus. Você não pode ser um cristão e viver somente focando nas coisas dessa terra. Por quê? Porque as pessoas do mundo são órfãos de Deus. Quem não creu em Cristo é filho de Deus. As pessoas do mundo, elas vivem buscando dinheiro, riqueza. Mas olha o que ele diz: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe, irmãos, que a gente precisa de comida, de bebida, de roupa, e Ele provê. Buscai. Agora Jesus vem e mora o lugar. É como Jesus diz à igreja de Éfeso: volte ao primeiro amor. O que ele está falando aqui é prioridade. O seu reino e a sua justiça. Não é que você vai parar de trabalhar, por exemplo, mas as suas prioridades vão mudar. Você vai buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha que coisa, irmãos. A cada dia o seu próprio mal. É como diz o povo de Deus lá no Antigo Testamento: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O povo no deserto, quando tentou juntar o maná para o outro dia, o que aconteceu? O maná estragou. Porque Deus queria mostrar que Ele supre as nossas necessidades diárias. E é Ele que é o nosso provedor. Vamos concluir lá em Apocalipse, a carta de Esmirna. Por que Jesus fala, irmãos, que essa igreja era rica, mesmo sendo pobre? Porque esses cristãos confiavam em Deus, mesmo em meio à pobreza. Eles confiavam em Deus, mesmo em meio às necessidades. Se você tem o que comer, e você tem o que se vestir, o que se cobrir, com isso esteja contente. Nada trouxemos para este mundo, e nada levaremos dele. Mas os que querem ficar ricos, o que é ser rico? Ter além do necessário. Cai em tentação, em cilada, é a raiz de todos os males. O desejo de ter sobrando, o desejo de ter dinheiro sobrando, é a raiz de todos os males. Você vê, irmãos, pessoas que morrem com fortunas que nem elas mesmas nunca usufruíram, nem vão usufruir. Só para ter aquele prazer diabólico de pegar o extrato e ver o dinheiro na conta. Mas nem a própria pessoa usufrui daquilo. Por isso que Jesus chamou esse homem lá em Lucas 12 de louco. Essa noite pedirei a tua alma o que tens preparado, e para quem será? Por isso que ele diz aqui: conheço a tua pobreza,
mas tu és rico. Como Lázaro, ele era pobre na terra, mas era rico no céu. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Existem pessoas que se declaram cristãs, mas somente o fato delas se declararem cristãs já é uma blasfêmia, porque elas professam conhecer a Deus com seus lábios, mas negam toda essa profissão de fé com as suas vidas. Eles a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Diz a história, irmãos, que existia uma comunidade, uma sinagoga judaica muito grande na cidade de Esmirna, onde os judeus se reuniam, pasmem, com o propósito de fomentar injúrias e acusações contra os cristãos. Como Jesus disse em João 16:2, que chegaria ao tempo em que aqueles que assassinassem vocês iriam estar julgando, prestar um serviço a Deus. Como Saulo de Tarso, que pensava servir a Deus, mas servia ao diabo. Então nós vemos aqui, irmãos, o perigo da religiosidade sem o Espírito Santo. Como Jesus disse dos fariseus, eles eram filhos do diabo. Antissinagoga de Satanás. Olha que coisa, irmãos. Tem lugar que se diz igreja, que é uma sinagoga de Satanás. Eles se reuniam para fomentar acusações contra os cristãos e para incitar, para planejar formas de incitar o Império Romano a acusar os cristãos. Uma das acusações que eles faziam era que os cristãos eram canibais por conta da Santa Ceia. Eles diziam que os cristãos estavam incitando uma rebelião contra César. Mentira! Os cristãos só não aceitavam adorar a César como Deus. Eles diziam que deveria se adorar somente a Jesus, mas eles não incitavam rebelião contra César. Eles diziam, espalhavam a fama que os cristãos eram perturbadores das famílias. Porque uma vez que alguém se convertia ao cristianismo, essa pessoa abandonava suas crenças pagãs. E com isso eles conseguiram despertar a fúria do Império Romano contra os cristãos. E o que nós vemos aqui, irmãos, é que na cidade, a cidade que era mais fiel a Roma, tinha os cristãos mais fiéis a Cristo. Que coisa! Mostrando que para ser fiel, a gente não precisa de um lugar perfeito. A gente precisa de um coração no lugar correto. Você pode estar no lugar mais propenso para a sua queda, estando com seu tesouro no céu, seu coração em Cristo, você não vai cair nesse lugar. E você pode estar no lugar mais confortável que evite a sua queda, e sem o tesouro no céu e o coração em Cristo, esse lugar ser o lugar da sua queda. A prova disso é que Adão caiu da presença de Deus no paraíso, e Jesus se manteve de pé na presença de Deus no deserto com fome. Por quê, irmãos? Porque o problema do homem não está do lado de fora, está do lado de dentro. Eu já pensei isso algumas vezes. Eu vou mudar de lugar e vai melhorar. Quem é que já pensou isso? Eu já pensei. Eu mudei para um lugar e aí pensei, não agora que eu mudei para esse lugar, eu vou ser mais crente. Eu descobri que não era. E que o problema não estava no lugar, o problema estava no meu coração. Jesus não disse, eu rogo para que você tire eles do mundo. Ele disse, não rogo para que você tire eles do mundo, mas para que, Pai, o Senhor livre eles do mal. Livre eles do maligno. Verso 10. Olha que coisa, irmãos. Não temas as coisas que tens de sofrer. Sabe o que nós aprendemos aqui? O Senhor Jesus controla tudo aquilo que você teme. Tudo aquilo que você tem medo, Jesus controla. E Ele diz, não tenha medo.
Não temas as coisas que tens de sofrer. O que Jesus diz aqui é: vocês precisam sofrer. A provação que vocês vão passar. Não tenha medo das coisas que você tem de sofrer. A Bíblia diz, irmãos, que o sofrimento na vida do cristão, ele é inevitável. Ele é necessário. Filipenses 1:29, Paulo diz: porque a vocês, em relação a Cristo, não vos foi concedida a graça somente de crer nele, mas de padecer por amor a ele. Isso é graça. Sofrer por amor a Cristo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Tem sofrimentos, irmãos, que a gente tem que passar. Salmo 119, verso 71. Davi disse, o irmão César, eu acho que gosta dessa passagem: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Tem outro salmo que Davi disse: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Tem sofrimentos, irmãos, que a gente precisa enfrentar para Jesus nos lapidar. Não tenha medo das coisas que tens de sofrer, mas a gente tem que confiar, porque quando Jesus manda o sofrimento, Ele caminha conosco em meio ao sofrimento. Não tenha medo de padecer o que você tem que sofrer, porque, irmãos, a graça de Deus é sobrenatural. Nós podemos passar por circunstâncias que humanamente são impossíveis de serem passadas de forma alegre e vitoriosa na companhia de Cristo. Não temas as coisas que tens de sofrer. É necessário sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O que Jesus está dizendo é: olhe, o diabo está preparando uma cilada para vocês, para lançar vocês na prisão. Mas perceba, o diabo usa quem? Os seus servos. Isso aqui é muito sério. Jesus está descortinando para os irmãos de Esmirna o mundo espiritual. O que Jesus está dizendo é: olhe, eu estou feliz com vocês. Vocês são pobres, mas eu digo que vocês são ricos, porque vocês estão indo para o céu. Mas se eu estou feliz com vocês, é porque agora também tem outra realidade. O diabo está furioso com vocês. Ao passo que em Laodiceia, Jesus estava triste com eles, e o diabo estava batendo palma, porque eles só estavam preocupados com o dinheiro. E com a igreja, que só estava preocupada com as coisas de Deus, Jesus estava feliz, mas o diabo estava furioso. O que é que leva uma pessoa a botar cristãos inofensivos na prisão? O diabo, irmãos. Mas o diabo usa os seus servos. O diabo matou os 10 filhos de Jó. Não matou? Mas ele usou a espada dos sabeus, um povo inimigo do povo de Deus. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Perceba, o nosso sofrimento é enviado por Deus, está debaixo do controle de Deus, e tem um tempo determinado por Deus. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus envia a provação para que sejamos provados e aprovados. Tereis tribulação de 10 dias. Agora, irmãos, Jesus conclama aos irmãos a fidelidade no presente, tendo em vista a recompensa do futuro. O apóstolo Paulo disse que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com as glórias que em nós hão de ser reveladas, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação.
O que Jesus diz aqui, ele não diz aqui, que peninha, meu Deus, Ju não vai comer cachorro quente na prisão, meu Deus, não vai ter Habib's, David, na prisão, meu Deus, não. Jesus aqui diz, olhe, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, irmãos, essa é uma das marcas da regeneração, é o que? Fidelidade. Não só Deus ser fiel com a gente, mas a gente buscar ser fiel com Deus. Eu achava tão bonito, logo quando eu cheguei na igreja, que o pastor Nizam usava uma aliança, além da aliança do casamento. Um dedo era a do casamento e um dedo era um anel gigante. Aí eu tinha perguntado para ele, que anel é esse aí? Ele disse, é minha aliança com Jesus. E eu achei bonito, porque assim como existe um casamento terreno, existe um casamento celestial, que é muito mais bonito que o casamento terreno. E o nosso relacionamento com Deus, irmãos, exige fidelidade, compromisso. A evidência da regeneração é isso, é que Deus transforma o nosso coração de tal forma que o nosso prazer é dar prazer a Deus, é ser fiel a Deus. Você tem sido fiel a Deus? Eu tenho sido fiel a Deus. A gente tem dado a César o que é de César, amém? Amém. Mas a gente tem dado a Deus o que é de Deus. A gente se preocupa com o nosso trabalho, com a mesma ênfase que a gente se preocupa e se ocupa com Deus, com a obra de Deus. Tem gente que dá sua vida pelo seu trabalho, pelo seu comércio, mas e o relacionamento com Deus? E a fidelidade a Deus? Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem disse isso não foi um religioso fanático, foi o Rei da Glória, Jesus. Foi Jesus que disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que coisa, irmãos. Deus requer do seu povo compromisso. Ele quer da gente um compromisso sincero com Ele. Uma aliança é um pacto entre duas partes. Quando alguém se casa, não é só uma parte que tem compromisso, as duas partes estão fazendo ali um compromisso de fidelidade um com o outro. Quando o marido diz sim para sua esposa, ele diz não para todas as outras mulheres do mundo. Quando a esposa diz sim para o seu marido, ela diz não para todos os outros homens do mundo. Isso exige fidelidade, compromisso, amor, empenho, esforço, abnegação, renúncia. E no nosso casamento com Cristo, é só Cristo que é fiel? E a gente vive de forma infiel? É só Cristo que diz que vai nos ser fiel até a morte, e a gente vai viver adulterando com o mundo todos os dias? Por isso, Jesus diz, não importa, você pode perder tudo, menos a sua fidelidade a Deus, seu compromisso com Deus. Ser fiel até a morte. Tem pessoas que têm mais medo do que o pai e a mãe, a esposa ou o esposo, o filho ou a filha pensa, do que Jesus pensa. Eu penso se essa pessoa acredita que Jesus existe. Tem mais medo do que o patrão pensa do que o que Jesus pensa. Eu penso se essa pessoa acredita que Jesus existe. Será que a gente acredita que Jesus existe, irmãos? Jesus é uma pessoa. Jesus não é um livro.
Foi só uma figura de linguagem, quando ele disse no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, porque Jesus escolheu se revelar pela sua palavra. Mas Jesus não é um livro, Jesus não é um conjunto de doutrinas, Jesus é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem ira, ele tem amor. Jesus é uma pessoa como eu e você, ele vive, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele se alegra, ele se entristece, ele chora. Como é que a pessoa de Jesus está com você nessa noite? Existem atributos de Deus que são comunicáveis. Por exemplo, se você faz o bem a uma pessoa e essa pessoa te agradece, você se sente como? Feliz, não é? Quando você vê que essa pessoa demonstrou com você gratidão. Se você se sente feliz com um ato de gratidão, você acha que Jesus não se sente feliz quando a gente agradece a Ele por cada ato de bondade que Ele faz com a gente? Você não gosta quando alguém é fiel com você? Alguém faz uma aliança com você? Olhe, tal dia eu vou arcar com esse compromisso com você, tal horário, tal lugar. E essa pessoa cumpre com essa palavra. Você não fica feliz? Porque essa pessoa fez uma aliança com você e cumpriu essa aliança com você? Da mesma forma, Cristo. Quando você é traído, você não fica triste? Você criou expectativa no amigo, fez de tudo por um amigo, e esse amigo fez o quê? Lhe traiu. Você não fica triste? Então por que a gente acha que a gente pode viver de qualquer jeito e Jesus vai ficar feliz no final? A gente vai adorar Ele de qualquer jeito e Ele vai ter que aceitar a nossa adoração goela abaixo. A gente vai dar o resto para Ele e Ele vai ter que se contentar com o resto, porque o melhor da gente é para mamon mesmo. Não, irmãos. Jesus é uma pessoa. Você vai se encontrar com essa pessoa um dia. Eu creio em nome de Jesus que você vai se encontrar para a salvação. Você vai ver os olhos dele. Você vai ver o rosto dele. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mensagem não era só para Esmirna, essa mensagem é para a gente hoje. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quem é o vencedor que perseverar até o fim? Quem é o vencedor que for fiel até a morte? O que é o dano da segunda morte? O inferno. A condenação eterna. Quem nasce uma vez só, morre duas vezes. Morre fisicamente e morre espiritualmente e eternamente. Sua alma é lançada no inferno, é o que a Bíblia chama de segunda morte. Quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Porque quem nasce da água e do Espírito, entra no reino dos céus. E não sofrerá o dano da segunda morte. Mas vai passar da vida para a vida eterna, porque passou da morte para a vida. Por isso, irmãos, que a marca de que a gente nasceu de novo, estude 1 de João, é a fidelidade a Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus Cristo disse: se me confessardes diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai que está nos céus. Se me negardes diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. E aí? Tem gente que pega essa passagem e pensa que é aceite a Jesus. Não. Jesus está falando em momentos difíceis, em momentos de perseguição, no ambiente de trabalho. E aí? Uma pessoa chega falando em moralidade, você vai dar risada de canto de boca? E aí, como é que você vai reagir? Hoje eu estava lendo mais uma vez, irmãos, como é perigoso quando a gente está perto de um ímpio. E eu estava lendo Salmo 39, verso 1. Olha o que Davi diz: porém uma mordaça na minha boca enquanto o ímpio estiver perto de mim. Ficarei calado, vigiando e orando, porque o mundo espiritual é real.
Aquele ímpio pode ser um instrumento do diabo para me fazer negar a Cristo a qualquer momento, porque do ímpio só pode sair impiedade, a boca fala que o coração está cheio. Como Pedro, que negou a Jesus com a criada. A gente pode negar Jesus com o ímpio que aparece na nossa frente. Começa a falar impiedade e a gente, para não ficar de mal, concorda e nega a Jesus. E o que a gente tem que fazer quando isso acontece? E caindo em si, Pedro chorou amargamente. Não é normal dar risada de canto de boca quando alguém fala imoralidade. Não é normal dar risada de canto de boca quando alguém fala um palavrão. Não é normal concordar quando alguém murmura. Não é normal ter uma comunhão, uma comunhão de uma comum unidade com pessoas que rejeitam a Cristo. Não é normal. Por isso que Jesus Cristo disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Que nas nossas vidas diárias, irmãos, a gente não negue a Cristo em nome de Jesus. Que na nossa casa a gente não negue a Cristo. Que aqui na igreja a gente não negue a Cristo. Que no trabalho a gente não negue a Cristo. Que em qualquer lugar, irmãos, na padaria a gente não negue a Cristo. Porque o mundo inteiro jaz do maligno. Mas nós somos de Deus. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A gente pode ser fiel, irmão. A gente pode ser fiel a Deus. A gente pode viver em vitória contra o pecado. Foi por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para a gente ser fiel até a morte, para a gente estar contente com a pobreza, reconhecendo a nossa riqueza. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O diabo vem e esfrega na nossa cara a prosperidade do ímpio. Você vai e esfrega na cara do diabo a sua prosperidade. Eu tenho o Espírito Santo. Martinho Lutero, em suas crises de loucura no seu quarto, disse que o diabo falou para ele: você é um pecador miserável, você é um pecador. Lutero disse: obrigado, diabo, você me lembrou que eu sou um pecador. E agora eu me lembrei da minha maior riqueza, que Jesus morreu por pecadores como eu. Essa batalha espiritual está aqui na mente. Ai, irmãos, vamos orar. Que Deus nos ajude a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Ó Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, a viver uma vida de fidelidade a Ti. E não só de fidelidade a Ti, Senhor, mas de fidelidade ao próximo. Pois a Tua palavra diz que como é que nós podemos amar um Deus que não vemos, se não amamos nosso irmão a quem vemos? Oh Deus, nos ajude a não sermos hipócritas, mas se amamos a Ti, devemos amar os nossos irmãos. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor. É tão difícil, Jesus. Eu sou tão fraco, nós somos tão fracos, tão vulneráveis às tentações. Mas nos ajude, Senhor, a nos lembrar todos os dias do louvor que o irmão Marcelo entoou aqui hoje. Lá na cruz, eu me rendo a Ti. Lá na cruz, eu me rendo a Ti, Senhor. Devo tudo a Ti. Oh Deus, nos ajude a gravar essa frase no nosso coração. Devo tudo a Ti, Jesus. Nós devemos tudo a Ti, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que somos, tudo que temos, nós devemos a Ti, que nos comprou com Seu sangue na cruz. Nos ajude, Senhor, a viver como aqueles que estão com os pés na terra, mas com o coração no céu. Santo Jesus, obrigado pelo milagre de Dylan. Obrigado por momentos na companhia dele. Nós pensávamos, Senhor, que não teríamos mais a companhia de Dylan. Essa angústia tomou conta do nosso coração muitos dias. Mas nós devemos tudo a Ti, inclusive esse milagre, que é a presença de Dylan em nosso meio. Nós devemos tudo a Ti, Jesus.
Somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom, é humilde, é manso, é amoroso, é santo. E o Senhor, Pai, tem nos dado presentes graciosos. Nos ajude, Senhor, a vivermos o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão. E nos ensina a viver contente em toda e qualquer situação, Senhor. Eu oro pela minha vida, Senhor, em primeiro lugar, para que eu não busque riquezas, para que eu não busque, Senhor, ter além do necessário,